Imagine acordar amanhã e perceber que tudo ao seu redor pode mudar. Não pelo acaso, mas pelos hábitos que você escolhe cultivar hoje. Os estoicos sabiam que não existe transformação sem disciplina, nem liberdade sem autocontrole. Cada gesto diário é uma semente, ou fortalece sua essência ou enfraquece o espírito. Por isso, quero que você participe comigo agora. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho mudar". Essa decisão simples pode ser o início de uma nova jornada, a partir do zero. A gratidão é uma das forças mais transformadoras que existem, embora muitas vezes seja esquecida. Ela funciona como uma âncora em meio às tempestades, lembrando-nos de que mesmo nos dias mais difíceis, sempre há motivos para agradecer. Não se trata de negar a dor, mas de olhar por outra perspectiva. Quando somos gratos, não eliminamos o sofrimento, mas descobrimos que ainda existe algo valioso para sustentar. O curioso é que quanto mais agradecemos, mais percebemos que o comum se torna extraordinário. Uma conversa sincera, um gesto de carinho, o pôr do sol no fim do dia. Basta uma pausa diária para reconhecer o pequeno e encontrar força no simples. A gratidão é uma disciplina interior que transforma a queixa em calma, desânimo em clareza. A autoconfiança também não nasce de um presente divino, mas é cultivada tijolo por tijolo. Cada ação, cada palavra que escolhemos direciona o quanto acreditamos em nós mesmos. Ela não se alimenta de promessas vazias, mas de atitudes concretas que provam nossa capacidade de enfrentar a vida. Não depende de elogios externos, mas da habilidade de olhar para si e dizer: "Fiz bem". É um diálogo interno que precisa ser transformado. Muitas vezes nos tornamos críticos severos de nós mesmos, mas quando aprendemos a falar com respeito e incentivo, a confiança começa a florescer. Cada pequena vitória, mesmo que modesta, é um tijolo que sustenta a fortaleza interior. E é na constância que esse músculo cresce. Enfrentar os medos, agir apesar do temor, perseverar mesmo quando o corpo pede para desistir. A leitura é outro hábito silencioso, mas que expande horizontes como poucos. Cada página é uma janela para novas ideias, culturas e reflexões. Ela nos ensina a pensar de forma crítica, a questionar o que ouvimos, a ver o mundo por diferentes ângulos. Não é apenas acumular informações, mas integrar aprendizados à vida. Ler é um treino diário de disciplina e humildade. É entender que nunca saberemos tudo, mas que sempre podemos aprender mais. O simples hábito de voltar ao livro todos os dias fortalece a mente e nos conecta com algo maior. A consciência de que crescemos não pelo que possuímos, mas pelo que compreendemos. A disciplina diária, talvez uma das virtudes mais negligenciadas hoje, é o que sustenta qualquer caminhada. Não é rigidez sem alma, mas a constância silenciosa de manter compromissos consigo mesmo. Cumprir com o que decidimos mesmo sem vontade é o que molda caráter e cria liberdade. A rotina não aprisiona, ela organiza, dá propósito e reduz o caos. É a base invisível sobre a qual se constroem grandes conquistas, porque talento sem consistência se perde no tempo, mas a disciplina vence a inspiração passageira e transforma sonhos em realidade. O hábito da poupança, muitas vezes visto como algo pequeno, é na verdade um dos maiores atos de sabedoria. Guardar um pouco hoje é cuidar do amanhã. Não se trata apenas de dinheiro, mas de responsabilidade e caráter. Cada quantia separada é um gesto de amor próprio. A verdadeira liberdade não vem de gastar sem limites, mas de saber que não estamos escravizados pelas urgências. Poupar é disciplina e visão de longo prazo. É plantar sementes invisíveis que no futuro se transformam em serenidade, segurança e tranquilidade. A alimentação consciente nos lembra de que cada escolha é um diálogo com a vida. Comer não é apenas saciar a fome, é nutrir corpo e mente. Quando comemos no piloto automático, roubamos de nós mesmos a oportunidade de viver com mais energia e equilíbrio. Comer devagar, escolher alimentos mais naturais e prestar atenção ao ato de se alimentar, cria não só saúde física, mas clareza mental.
não é sobre perfeição, mas sobre equilíbrio, sobre aprender a diferenciar o desejo passageiro da necessidade real. Gerir as próprias emoções é um dos maiores treinamentos de liberdade. Quem não as observa acaba sendo arrastado por elas. A raiva vira ira, a tristeza se torna desespero, o medo se transforma em paralisia. Mas quem aprende a respirar, a criar um espaço entre o sentir e o agir, conquista a verdadeira autonomia. Essa calma não é passividade, mas força. É o poder de responder com clareza em vez de reagir no impulso. E quanto mais praticamos essa gestão, mais livres nos tornamos porque não somos mais escravos do que sentimos, mas senhores da forma como escolhemos agir. A vida constantemente nos apresenta obstáculos, mas cada um deles é também uma oportunidade de crescimento. Ser forte não é nunca cair, mas sempre levantar. A verdadeira força se constrói nos momentos de dor, na resiliência de continuar apesar do medo, na paciência de confiar no tempo. Apoiar-se em amigos, pedir ajuda, cuidar do corpo e da mente, celebrar pequenas vitórias. Tudo isso faz parte de um processo que transforma dificuldade em aprendizado e fraqueza em poder. Reconhecer as bênçãos da vida é viver de forma abundante. Muitas vezes olhamos apenas para o que falta, mas esquecemos o que já temos. A abundância não está em grandes posses, mas nas pequenas alegrias diárias. Um sorriso, um café quente, a companhia de alguém querido. A gratidão amplia essa visão, fortalece relações, gera otimismo e transforma a forma como enfrentamos desafios. Romper com o passado é outro passo essencial. O passado existe apenas na memória, e somos nós quem decidimos se ele será um peso ou uma lição. Aceitar o que não pode ser mudado, perdoar para liberar-se e reescrever a própria narrativa são atos de coragem que nos permitem viver o presente de forma plena. O passado pode ser mestre, mas nunca dono. A consciência nos atos é o que quebra o piloto automático. Quando vivemos por inércia, deixamos de enxergar escolhas e acabamos presos em hábitos que não nos levam a lugar algum. Mas bastam alguns dias de presença plena para perceber padrões, questionar pensamentos e recuperar o poder de decidir. Essa prática, ainda que desafiadora, é a chave para transformar a vida de forma prática e silenciosa. As manhãs são um dos momentos mais poderosos do dia. O modo como despertamos influencia diretamente a produtividade, a calma e a energia das horas seguintes. Começar o dia com meditação, exercício físico, gratidão e metas claras não é apenas um ritual, mas uma fundação sólida para uma vida mais equilibrada e consciente. Quem aprende a cuidar das primeiras horas do dia descobre que todo o restante flui com mais clareza e força. O diálogo interno é um dos maiores determinantes da forma como vivemos. Se falamos a nós mesmos com dureza, nossa energia se esgota. Mas se escolhemos palavras de encorajamento, de confiança e de esperança, nossa mente se torna um terreno fértil para conquistas. Afirmações positivas, quando praticadas diariamente, são como sementes que, com o tempo, substituem padrões negativos e criam uma mentalidade mais forte, serena e resiliente. Atrair pessoas positivas e novas oportunidades não é questão de sorte, mas de energia. O universo responde àquilo que vibramos. Se cultivamos gratidão, clareza e generosidade, naturalmente atraímos experiências e pessoas que refletem essa frequência. Isso exige constância, paciência e coragem para agir. Mas, pouco a pouco, descobrimos que a vida está cheia de possibilidades esperando serem reconhecidas. E assim chegamos a uma conclusão. O verdadeiro poder de transformação está em nossas mãos. Ele se revela nos pequenos hábitos, nas escolhas silenciosas, na forma como cuidamos da mente, do corpo e do espírito. O sucesso não é um destino fixo, mas uma jornada de constância, aprendizado e fé em si mesmo. Você já superou muito até aqui. Cada queda trouxe lições, cada obstáculo fortaleceu sua alma. O passado não define quem você é,
Mas aquilo que você escolhe fazer hoje define quem se tornará amanhã. Acredite, você tem o poder de conquistar suas metas e merece viver uma vida plena. A transformação começa agora, em silêncio, dentro de você. E cada passo dado com consciência, serenidade e coragem constrói o caminho para a liberdade interior que os estoicos sempre ensinaram.